Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção. Sou o professor Júlio e vamos falar um pouquinho hoje dele, o sono. Há um processo do sono e os seus impactos em relação ao nosso processo emocional. Minha pergunta: você é uma pessoa que dorme bem? Você é alguém que consegue ter uma noite de sono que nós chamaríamos de restaurador? Pois é. Fazendo a primeira questão aqui, a primeira incisão aqui do nosso vídeo é você conseguir diferenciar o que nós chamamos de adormecer, entrar no ciclo do sono, e de efetivamente dormirmos bem. São duas coisas diferentes, né? Já vista que às vezes você passa uma tarde toda adormecido e levanta cansado. Ou então, às vezes você dorme uma noite inteira, ou imagina, pensa que dormiu uma noite inteira, e no final das contas você apenas adormeceu e não dormiu efetivamente. Professor Júlio, o que é que você chama de adormecer? Adormecer é entrar no primeiro estágio do sono, o estágio que nós chamamos de N1, que é o estágio em que nós perdemos o acesso à consciência. Então você deitou na cama e puf, apagou. Isso não quer dizer que você esteja efetivamente dormindo. O que nós chamamos de dormir? O sono ele é classificado pelos especialistas com 4 ou 5 fases, né? Alguns juntam a N3 e a N4 em um ciclo só, mas de forma geral eu adoto aqui a concepção de que nós temos então 4 estágios do sono. E uma noite bem dormida, uma noite restauradora, é aquela em que você passa por todos os ciclos, né? Depende de pessoa para pessoa, mas em média nós vamos e voltamos, né, nesse ciclo pelo menos umas 6 vezes durante a noite. O que isso quer dizer na prática, professor Júlio? Quando você passou da fase N1 do sono, entrou na fase N2, principalmente na fase N3, que seria N3 e N4 para alguns especialistas, nós temos, por exemplo, o estágio que nós chamamos de sono paradoxal, ou sono profundo. Neste momento, o corpo está completamente inerte, não há movimento corporal. Se você pegar a mão de alguém nesse estágio e soltar, ela cai simplesmente. Essa é também a fase em que nós estamos refazendo, reconstruindo algumas estruturas do nosso corpo, porque é nessa fase que nós produzimos o famoso IGF, que é o hormônio do crescimento. Ah, professor, mas eu tenho 70 anos. Talvez você não cresça em tamanho, mas o seu corpo ainda está se recompondo, né? Você foi ali fazer um exercício físico, né? Você teve ali uma fissura muscular por conta desse exercício físico. É exatamente durante essa fase do sono que você vai produzir o hormônio do crescimento e vai restaurar aquela parte do seu corpo. O problema é que quando você não entra numa fase boa do sono, você não entrou na N1 do jeito que nós chamaríamos de correto do sono, você simplesmente vai ficar variando entre um estágio e outro sem efetivamente entrar em sono profundo. Veja, por exemplo, uma situação bastante simples, para você entender na prática o que eu estou dizendo. Suponha que você foi dormir hoje, chegou lá no seu quarto, acendeu a luz, e você viu um vulto que parecia ser uma aranha, e você não achou aranha nenhuma, ela desapareceu. Você dormiria tranquilo? Provavelmente não. Se você desconfiasse que alguém entrou na sua casa, ou que tem uma porta aberta, ou qualquer coisa do gênero, isso afetaria o seu processo emocional e, consequentemente, o seu estado de profundidade no sono. Então você já viu aqui que quando eu falo do sono, eu estou falando do processo emocional, porque a emoção afeta o processo do sono. E o sono também afeta o processo emocional. Por isso, eu quero passar uma dica aqui para as pessoas, para você dormir melhor, para você ter uma condição de sono melhor, o que também vai ajudar você a ter uma vida emocional melhor. Professor Júlio, que dica é essa? Prepare-se para o sono. Quando você vai dormir,
Não adianta você ir para a cama e levar celular, levar computador, levar tablet, levar livro, levar tudo. O que acaba acontecendo é que a gente acaba desenvolvendo na nossa cama, levando para a nossa cama um monte de coisas que não tem nada a ver com o sono. E é evidente que isso acaba atrapalhando o sono, porque entre fazer uma coisa e fazer outra, né, você tem aqui o chamado vínculo cognitivo com aquela ação, e aí de duas uma. Ou você não consegue dormir porque você não leu o seu livro que você tem que ler sempre, ou quando você vai ler o livro, te dá sono porque você criou o vínculo cognitivo ali, tá? Então, a preparação do sono é essencial. Pelo menos 1 hora e meia antes do processo de você realmente dormir, as pessoas já precisam começar um processo de desaceleração, né? Tanto física, quanto cognitiva, quanto emocional. Veja o meu caso, por exemplo, é muito difícil eu estar assistindo um filme e ir direto para a cama. É muito difícil eu estar lendo um livro e ir direto para a cama. Mais ou menos 1 hora e meia antes do sono, eu já começo um processo de preparação. O que significa que eu não vou ter grandes emoções, que eu não vou ter grandes agitações, que eu não vou me movimentar demais fisicamente e assim por diante, porque aí sim, quando você chega na cama, deita e dorme. O problema das pessoas é que elas vão agitadas para a cama e aí não conseguem pegar no sono, e aí não é 1 hora e meia. Tem gente que fica 2, que fica 3, que fica às vezes a madrugada inteira sem conseguir dormir. Por isso, uma forma de melhorar o nosso processo emocional é dormindo bem, e se você quiser dormir bem, você tem que começar a se preparar para o sono 1 hora e meia antes. Beleza, pura? Tranquilo? Então, bora agora só praticar. Grande abraço a todos!